Boa tarde, mais um podcast Conversa com Café aqui da nossa Escola ETEC Canguçu. Hoje nós temos duas convidadas nossas, nosso segundo integrado A, né? Que são? Veridiana e? Sofia. Veridiana e Sofia, né? Vocês fazem parte da turma integrada, técnico agrícola, né? Para quem não sabe aí, né? Nosso curso técnico de formação, né? E vocês trazem um assunto para o nosso podcast que tem a ver, de certa forma, na área de vocês, na área de formação, né? Sim. Que é a questão climática, né? Isso, né? O que levou vocês a escolher esse assunto para apresentar no nosso pod? Olha, é por causa que lá em casa a gente planta fumo. Sim. Aí, ultimamente, a gente está tendo que plantar fumo colocando água junto por causa que a terra está muito seca. E aí, geralmente, a seca ela atrapalha muito no desenvolvimento do fumo e também a chuva, às vezes, quando é em excesso, atrapalha também. Tá, quer dizer que um desequilíbrio acontece por aí, né? Isso. Tem períodos que a seca é pronunciada, é forte, e tem períodos que aí a chuva é demais. Isso para a agricultura é problema, Sofia? Como é que tu vê isso? É um grande problema, porque a seca em excesso prejudica muito, mas também a chuva em excesso também vai prejudicar. Pois então tem que ter meio que um meio termo entre eles. Sim. E vocês aí que também do interior, né? Que região vocês moram, tua família lá? Eu moro na Coxilha dos Cunha. Coxilha dos Cunha é quarto distrito, né? De Canguçu, né? É, primeiro distrito. Primeiro de Canguçu, tá. E a senhorita? Na Coxilha dos Piegas, quarto distrito. Quarto distrito, pois é. Não é muito longe uma região da outra, né? Na verdade, não é tão assim, né? Não, bem pertinho. É bem perto, né? É, então, pois é. E assim, vocês observam que, por exemplo, dá para pensar assim que, olhando os últimos anos, como é que vocês veem essa questão do clima aqui na nossa região? Tem um certo equilíbrio nessa questão? Como é que tá? Eu acho que não. É? Por causa que o ano passado mesmo, o fumo ele não deu muito bem por causa que tinha pouca chuva. Tá. Aí, esse ano, por enquanto, agora até que tá vindo uma chuvinha, mas no início ele não tinha muita chuva. Então né, tem um período que não está muito adequado, né? Pois é, isso aí para a agricultura, a gente pode dizer que é um dano isso para a agricultura? Como é que é a vida do pessoal que trabalha com essa realidade aí? Sim, por causa que quando tem a seca, o fumo, a terra ela fica dura, ela não tem os nutrientes que por exemplo, o fumo precisa. Sim. E quando tem chuva demais, ela pode ficar em excesso daquilo e prejudicar o produtor. Tá, isso. Quer dizer, a safra pode até se perder nesse meio tempo, né? Pois é, e aí, será que agora vocês estão tendo que... vocês estão plantando a muda agora? Como é que é do fumo? É, estamos mudando. Qual é o estágio que está agora da lavoura? Como é que está isso? Agora, lá em casa, já está mudado, eles estão colocando os adubos, as coisas que precisam, os venenos. Tá, isso aí colocado via líquido ou como é que coloca? Tem uns que são em grãos e outros que são líquidos, que é os venenos. Sim, tá. E aí agora, pois é, mas aí vocês estão colocando água de que jeito nessas mudas? Quer dizer que estaria um período de estiagem agora? O pai lá em casa, ele plantou o fumo e aí vinha outro de trás com a máquina nas costas, colocando água em cada lugar que foi plantado. Muda por muda, vai injetando uma quantidade de água. Isso aí tem que ser diário, esse trabalho? Não, só quando tu muda ele mesmo. Aí depois a gente espera que venha a chuva. Sim. Tá, mas é sempre que quando faz a mudação precisa isso aí? Se tiver seca a terra, sim. Entendi. Então depende da condição da umidade que está ali, a chuva, e dependendo é uma maneira de poder fazer a lavoura, né? Pois é. Então, Rio Grande do Sul, se colocar, né, variações climáticas no Rio Grande do Sul nos últimos anos, né? O que os índices têm mostrado em termos de Rio Grande do Sul? Olha, eu acho que a gente viu um caso que tem variado. Tem alguns anos que tem bastante seca e tem outros anos que tem bastante chuva. Tá, e essa fonte que vocês trazem o material aqui, alguns dados, né? Vocês pesquisaram em que fonte, assim, para trazer essas informações aqui que vocês têm? A gente pesquisou naquele do Globo, G1, acho que é. No G1? No G1, das enchentes que aconteceu, que é um excesso de chuva que também teve. Porque o Rio Grande do Sul, ele é bastante conhecido por ter grandes períodos de estiagem e depois quando chove muito de uma vez. Tá. É em excesso. Então essas coisas que a gente nos últimos anos tem visto aí, inclusive último episódio, acho que se não me engano o último foi aquele que aconteceu lá na Serra ali, na região da Serra Gaúcha, por ali, Porto Alegre,
aquela inundação toda, naquela região dos vales ali tudo, aquilo ali então seria, digamos, uma coisa que até, assim, meio que normal de vez em quando ter no estado isso? Sim, é uma coisa que infelizmente vem acontecendo ao longo dos anos com mais frequência. Sim, com mais frequência. E o que será que significa, promove essa frequência maior? Tem alguma razão para isso? Ou os estudos dizem alguma coisa disso? Bom, normalmente eles culpam o aquecimento global ou coisas desse tipo, na maioria dos estudos. Tá. E vocês acham que isso se fundamenta, essas teorias ou esses estudos vinculados ao aquecimento global? Olha, eu acredito que sim, porque eles estudam isso há tanto tempo, eu acho que eles devem ter Sim. certeza sobre o assunto. Muito bem, interessante, né? E aí dentro das variações climáticas, vocês até colocaram aqui que existem duas variações, que seria o El Niño, é isso a pronúncia, né? E El Niña, né? Sei que está correto, né? Pois é, e qual é que a diferença que tem nisso aí? Bom, o El Niño é o excesso de chuva, é quando chove demais. Tá, E a laninha é a estiagem prolongada, tipo a seca, no caso, quando Sim. não chove. tá, muito bem. Então El Niño é chuva, e Laninha É seca. a seca. Pois é. Aí vocês fizeram, né, fizeram os tópicos aqui também, né, colocaram aqui, que o Rio Grande do Sul então tem essa oscilação, né, é um pouco irregular e tem um pouco de, digamos, exagero, ou é meio tudo ou é muito, né. E consequências da seca, o que a gente pode dizer assim de consequências para a seca? Olha, os produtores, tudo que eles plantam é para sustentar, para ter o dinheiro deles, a renda. Tá, E aí, se tem uma seca, eles vão lá e perdem tudo. Os maiores produtores, às vezes, eles conseguem, eles têm a renda para conseguir manter aquilo ali lá e fazer o que tem que fazer para Sim. tipo não perder tudo. Ah. Já os pequenos produtores, eles perdem basicamente tudo. entendi. Então quer dizer que assim, quem tem mais posse, tem uma propriedade maior, consegue ter um capital, meio que ameniza um pouco a questão da seca. Porque aí Isso. talvez possa investir em irrigação, É. usar bombas, esse tipo de coisa assim. Sim. Isso seria uma forma, né? Tá. Pois é, mas aí, Sofia, eu te pergunto, porque aí, né, a seca, e tá aí para chuva, porque a seca parece que é possível, digamos, quem consegue ter açudes, barragens, bombeamento, essa coisa toda, talvez até consiga conciliar e produzir, né? Embora que vai ter um custo daquilo, né? Mas e para chuva? Teria a solução para isso, a princípio? Bom, a principal solução que eles apresentam é um sistema de drenagem, para drenar essa água e ela não ficar em excesso na lavoura. Só que, como a Veridiana disse, isso é mais para produtores grandes, com um recurso maior, porque é uma coisa que, querendo ou não, demanda muito dinheiro. Então, eles têm outra solução que é um pouco mais barata, que é planejar um calendário de plantio e escolher variedades de plantas que elas são mais resistentes à umidade, tipo... né, eles olham lá no calendário e para tal mês vai marcar muita chuva. Então eles colocam uma variedade que é um pouco mais resistente à umidade. Ou eles olham que agora com o avanço da tecnologia tu pode olhar a variação do tempo, ver para quando marca a chuva e quando não marca. Claro, não é 100% confiável, né? Sim. Mas como tu pode agora tem essa opção de olhar, tu pode fazer um calendário e tentar plantar quando vai vir menos chuva. Ou se tu tem que plantar naquela época e ver que vem muita chuva, ver uma variedade que é um pouco mais resistente a toda essa umidade. Ou até preparar, de repente, já o solo com dreno, alguma coisa que possa plantar numa região mais elevada, por exemplo, coisas que evitam o encharcamento, né? Então teria duas possibilidades, ou a irrigação para seca ou a drenagem para quando é muita chuva, né? Mas, como vocês estão dizendo, são processos que envolvem dinheiro, né? Pois é, e aí uma coisa interessante, a solução que parece que tanto para a seca quanto para as chuvas, né? Seria observar o calendário climático, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu achei interessante isso aí, né? O agricultor hoje, então, já não está plantando que nem antigamente, que olhava só a lua, né? Que muitas vezes o agricultor, basicamente, antigamente ele olhava, né? Tal lua é mais indicada para tal cultura, né? Tal lua, a tendência é isso, aquilo, e ele mais ou menos fazia a plantação, né? Hoje, o que substitui, de certa forma, isso? Ou melhora essa visão, assim? Bom, agora, hoje, nos dias atuais, é possível tu pesquisar no Google previsão do tempo e ver nos próximos meses, para os próximos dias. Claro, não vai ser 100% confiável e pode sim errar, mas Sim. tu pode ter uma ideia de quais meses tem mais chance de vir mais chuva.
Tá, então a gente pode dizer que as tecnologias relacionadas à previsão do tempo, o sistema de satélites, hoje monitoramento, empresas como a Embrapa, por exemplo, empresas, aqui, por exemplo, aqui, a gente tem aqui em Canguçu, o SINDAC está aqui, né, por exemplo, tem o radar ali, né, é um dos sistemas de radar aqui que fornece informações, por exemplo, para a Universidade Federal de Pelotas, para depois sair o mapa da previsão da nossa região sul. Interessante, eu não sabia disso, né? Eu achava até que fosse só para controle militar ali, né? O rastreamento, né? Mas também serve para coleta de informação do clima, né? Das condições climáticas, né? Para fazer o mapeamento. Então, a Universidade Federal tem o sistema aqui de vigilância, monitoramento do espaço aéreo, tem a Embrapa também, né? Quer dizer, a gente tem várias empresas aí que trabalham dentro desse monitoramento, né? E isso é uma coisa assim que é fácil acesso para o produtor, essa previsão, essas informações climáticas. Como é que vocês veem isso? Bom, a previsão do tempo, normalmente no celular já vem a previsão do tempo, mas é para tipo uma semana, assim. Sim. Não é mais para muitos meses. Sim. Mas eu acredito que se tu pesquisar, digamos, uma média do ano, você vai encontrar de graça. Tem até histórico, né? Tem históricos do ano anterior, período tal, dia tal, né? Tem isso aí, né? Então hoje a gente pode pensar que é uma vantagem para amenizar os possíveis prejuízos da agricultura, seja, por exemplo, o uso de tecnologia de previsão do tempo. Isso. Bom, interessante, né? E é interessante, agora eu digo também para você assim, porque hoje praticamente a previsão ela não erra, né? É muito difícil falhar, né? Há um tempo, isso há muitos anos, talvez uns 20 anos, 15 anos mais aí, não era tão assertivo assim. Às vezes a previsão tinha na semana, um tal dia, quando chegava aquele dia, acontecia algo totalmente diferente. Porque não se tinha essa precisão que se tem hoje dessa questão da tecnologia que está ajudando nisso, né? Então a previsão falhava muito. As pessoas não tinham muita confiança. Mesmo que fosse para curto tempo, na semana, por exemplo, as pessoas não tinham muito isso, porque falhava mesmo, né? Mas hoje, se a gente observar, é muito assertivo, né? Bom, e aí uma coisa assim, então o agricultor conta com essa tecnologia, né? Mas vocês colocaram assim que para o produtor maior é mais tranquilo fazer essas técnicas de drenagem, fazer irrigação. Também, claro, eles com certeza talvez vão ter mecanismos de previsão do tempo a longo prazo, né? Porque normalmente o pequeno produtor vai ter aquela previsão da semana, às vezes no mês, ali no máximo, né? Só que às vezes as culturas vão levar 3, 4 meses para produzir. E aí como é que tu vai pensar? Como é que vai ser, por exemplo, agora o verão? Né? O pessoal, como é que vai ser o outono, dependendo do que vai plantar, né? Como é que vai ser o inverno que vem, né? Então, tem coisas a longo prazo. Eu imagino que quem tem uma propriedade, uma cultura maior, de porte maior, vai poder pagar ferramentas, né? Dispor de ferramentas de monitoramento muito mais do que a gente conferir no site, como a gente faz no dia a dia, né? Que talvez o pequeno produtor só tenha essa condição, né? De mais ou menos ver o que está acontecendo ali e arriscar um pouco, né? Parece, né? Mas, então, assim, seria uma desvantagem ser pequeno produtor? Diante das questões climáticas que eu digo? Como é que vocês veem isso? Eu acho que depende. Por causa que o pequeno produtor, quando ele faz uma safra boa, que não tem nada para interferir, ele vai conseguir se estabelecer. Sim. E aí o grande produtor, às vezes, acaba ficando com dívidas. Ou, por exemplo, quando pega um Pronaf. Sim. Ou um empréstimo no banco, assim. Sim. Às vezes tu não consegue pagar. A maioria dos produtores, não é a maioria, mas tem alguns produtores que eles pegaram, eles são grandes produtores, mas no banco eles devem algum valor alto. Sim. Então tem essa questão aí. Sim. Tá, muito bem. Bom, aí impactos da seca, a gente estava comentando, né, que tem lavoura pode nem crescer, nem germinar e tudo mais, né? E no fim fazer uma preparo de solo, fazer uma adubação, vai fazer uma correção, daqui a pouco isso tudo é gasto que fica gasto só porque não produziu, né, não veio a cultura e tu vai ter aquela conta para pagar e o prejuízo está ali, né, na certa, né? Ou a produção pode ser muito menor, né? E no caso das chuvas demais, qual é o impacto para a agricultura, assim? Bom, quando tem chuva demais, o solo acaba encharcado. Então ele perde oxigênio. Isso dificulta o desenvolvimento das raízes das plantas. Então ela não se desenvolve como ela deve. Ela fica pequena, fraca, ela não consegue os nutrientes que precisa. Sim. E também tem o mais conhecido deles, que é a erosão.
Quando tem muita chuva, ela vai levando a terra, então ela vai levando os nutrientes dela também. Tá. Cada Entendi. vez que vem a chuva, ela vai levando junto com ela a terra de cima, e levando, e levando, e levando. Sim. E aí vai que acaba ficando sem os nutrientes, porque acaba indo tudo com a chuva. Então, na verdade, já até falando uma questão que